Feche seus olhos, vamos orar. É muito bom estar na presença do Senhor. Pai, no nome de Jesus, nós louvamos ao Senhor por estar na tua casa, na tua presença, como igreja, o teu povo, podendo estar aos teus pés e colocar diante do Senhor cada um de nós, a nossa vida, a nossa família, tudo aquilo, Pai, que vem tomando conta do nosso coração, vem muitas vezes preocupando a nossa mente. Nós queremos colocar no teu altar e ouvir a tua voz. Nós estamos aqui essa noite ansiosos para te ouvir, com um desejo muito grande no coração, Senhor, para ser tocado pelo Senhor, abençoado, transformado, para que possamos voltar aos nossos lares transformados por ti. Assim, ó Pai, nós agradecemos, pedimos por todos aqueles que estão aqui e estão a caminho, que a tua bênção esteja sobre nós, o teu povo. Assim a nossa oração no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Abre a palavra em Romanos 8, 26 em diante. Romanos 8, 26 em diante. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Amém? Então, esse texto ele vai nos ensinar onde nós apoiamos as nossas orações. Então, esse é um incentivo para cada um de nós. Nesse momento, nós abrimos o nosso coração. Então, eu gostaria de pedir que ficasse em pé. Nós vamos cantar aquele primeiro canto que cantamos na semana passada, ao orarmos Senhor. Em seguida, nós vamos ter um tempo de oração. Amém? Vamos juntos? Ao orar o Senhor, vem
que inquieta o seu coração, que te preocupa. Esse é o lugar, essa é a hora de abrir o coração diante de Deus. O único que pode atender ao anseio do seu coração, atender a preocupação do seu coração, Ele está aqui essa noite. Então abra o coração diante de Deus. Nós vamos ter esse tempo então para orarmos ao Senhor, para que o Senhor aquiete o nosso coração. Ele precisa ter nas suas mãos as suas preocupações, seus anseios, seus medos, suas dúvidas. Toque diante do Senhor. Nós vamos ter esse tempo de oração. Depois desse tempo de oração, eu vou pedir ao Lex que ore por nós. Dê um tempinho, Lex, aí depois você já. Vamos orar. Aí se você quiser prender, fique, se você quiser ficar sentado, fique. Mas esse cântico eu queria que nós cantássemos ele como se fosse uma oração nossa. Eu creio no poder da oração. Vamos cantar? Lembram dele que cantamos semana passada? Eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder das mãos que se levantam. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus
sempre que eu venho por baixo, eu passo por uma região ali, antes de subir aqui para o lado da igreja, e eu sempre vi ali uma curva na esquina, principalmente domingo, assim, uma curva grande. Até compartilhei com vocês no domingo, que tinha até uma espécie de escola de samba ensaiando na esquina lá. Você enche ali um grupo grande de pessoas, tem um bar ali, cheio. E na primeira vez que eu passo ali, vejo aquele tanto de gente, eu falo, Senhor, tem misericórdia, Senhor. Dá uma oportunidade da gente se aproximar deles. E para minha surpresa, e eu confesso que para minha surpresa, eu não esperava que Deus fosse atender tão rapidamente. Hoje eu fui fazer uma visita para uma família que não é da igreja, a pedido de uma pessoa lá de Caxambu. E adivinha onde essa família mora? Lá perto. Bem no lugar que eu falei. Eu creio que através dessa família possa se chegar também aquele grupo de pessoas. E eu fiquei pensando como Deus faz infinitamente mais. Ou seja, Deus abre a porta para atender a família, se aproximar da família, poder socorrer. E Deus vai além, né? Ele põe a família, mas Ele põe no lugar que a gente pede e que é necessário. E aí eu fiquei pensando, né? Que a obra continua, porque ela começou na oração, ela tem que continuar na oração. Então eu conto com as orações de vocês, tanto pela família, quanto pelas pessoas da região. Até comentei com o Paulo, inclusive eles precisam muito de Jesus. Muito de Jesus. Então a gente não pode ficar aqui dentro, a gente precisa ir lá para fora. A gente precisa estar aqui dentro para se abastecer, mas a gente precisa estar pronto para ir lá fora repartir, porque as pessoas estão necessitando de Deus. Estão necessitando. Assim como nós necessitamos de Deus. E esse canto que nós acabamos de cantar, ele fala sobre Deus fazendo em nós e através de nós, crendo no poder da oração. E eu achei interessante que eu vim de Caxambu ouvindo o rádio, e aí eu ouvi uma fala do reverendo Hernandes, e ele falou a seguinte frase, e eu fiquei pensando nisso. Ele falou: você quer saber quando Deus quer fazer algo na sua vida, na sua casa, na sua igreja? É quando Ele põe você de joelho para orar. É quando Ele põe você para orar. É sinal de que Ele quer fazer alguma coisa ali. Ele quer fazer alguma coisa em você. Ele quer fazer alguma coisa através de você, dentro da sua casa, através da sua casa, dentro da sua igreja, através da sua igreja. Eu fiquei feliz, meu Deus. Ao mesmo tempo que eu me senti responsável. Essa responsabilidade, Deus quer fazer em mim, através de mim. Deus quer fazer em nós e através de mim. Então a gente continua orando e crendo no poder da oração. Nós lemos, eu vou pedir para só projetar esse texto bíblico, nós lemos essa porção da palavra, Romanos 8, 26. Nós lemos do 26 ao 30, mas olha o 26, vamos ler junto o 26? Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. O que mais? Porque não sabemos orar como convém. E o que ele faz então? Sobremaneira, com gemidos. O que seria um gemido inexprimido? Nós estudamos a palavra, nós ouvimos a voz de Deus, Deus fala conosco. Agora, o que é Deus se expressar de uma maneira que nem nós, nem ninguém? Gemidos inexprimíveis. Ou seja, gente, o próprio Deus está travando uma batalha intensa no nosso favor. Aí a minha pergunta é: por que não orar? Por que não orar? Não tem nada a ver se eu sei orar. Tem tudo a ver que Ele pega a minha oração e Ele transforma ela de uma maneira
Então, nesse momento, nós cremos no poder da oração. Não porque a oração é mágica, mas é porque Deus nos colocou para orar, porque Ele é a primeira pessoa interessada na nossa oração. Gente, a Bíblia diz que Deus se inclina para nos ouvir. Vocês já imaginaram a cena? Ele sentado no alto e sublime trono. Qual a distância dele no trono para nós aqui? Quanto que ele tem que se inclinar para nos ouvir? E ele fez, e ele faz. Então, gente, esse é o poder da oração. É o nosso coração chegando na presença de Deus. Então, nesse momento, nós vamos orar mais uma vez. Ore de uma maneira ousada. O que você deseja de todo o coração? Deus. Qual é a sua expectativa? Porque Ele vai elevar ela mais acima. Se a gente orar aqui, Ele vai trazer aqui, ó. Se a gente orar aqui, Ele vai trazer aqui. Agora, você já imaginou se nós orarmos lá? Para onde Ele vai levar? A Bíblia diz que Ele faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Então vamos orar nesse tempo. Qual é a sua expectativa diante de Deus? O quanto você quer experimentar mais de Deus na sua vida, na sua família, nessa cidade? Vamos orar mais um tempo. Vou pedir para a Sara para passar. Não.
possa alcançar a nossa família. É promessa dele. Ele disse que se nós crermos, ele fará. Então nós vamos crer, amém? Crer de verdade, crer com todo o coração. Deus pode dobrar o coração mais duro, mais difícil, a pessoa mais difícil. Deus pode transformar. Deus pode buscar aquele que está mais longe. Ele pode buscar, pode trazer. Deus pode transformar o caráter, o coração, a mente. Ele pode todas as coisas. Então a primeira oração é pela nossa família. E a segunda oração é pela nossa igreja. Deus pode buscar as pessoas que estão afastadas. Deus pode animar as que estão desanimadas. Deus pode transformar aquelas que estão longe da vontade dele. Então, duas orações. Uma pela família. Quem pode fazer? Em voz alta. Não tenha vergonha, não tenha medo. Dona Francisca, então só um minutinho. Então, a Dona Francisca vai fazer a oração pela família. E quem pode orar pela igreja? É só as chances. Deus está te incomodando aí, vai lá. Pode orar, Dona Francisca. Abençoe-nos, ó Deus, abençoe a nossa família, abençoe os nossos
abençoar, ó Deus. O Senhor conhece os motivos e sabe aqueles que não podem, aqueles que não querem, aqueles que não têm forças. Que o Senhor, em nome de Jesus, esteja com eles. E eles saibam, ó Deus, que são amados pelo Senhor e possam, ó Deus, estar envolvidos pelo Teu amor. Que o Senhor abençoe-nos, ó Deus, para que nós possamos ser uma igreja que reflete o Teu amor e a Tua presença. Então quebre, ó Deus, qualquer tipo de barreira que esteja impedindo as pessoas de se achegarem até a Tua casa, a estarem no nosso meio, Senhor. Eu quero agradecer pelo culto de domingo, que o Senhor trouxe mais pessoas, e trouxe pessoas até diferentes que nós precisamos aprender a lidar. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a amá-las e acolhê-las, e que o Senhor transforme o coração desses queridos irmãos e irmãs que o Senhor trouxe até a Tua casa. Que o Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, tire toda e qualquer barreira que nos impeça de sair daqui e anunciar o Teu Evangelho. Seja, Senhor, nas praças, nas ruas, dentro do nosso trabalho, nas escolas, seja através das crianças, dos adolescentes, dos jovens, dos adultos, dos idosos, que a Tua igreja, ó Deus, possa brilhar a Tua luz onde quer que o Senhor nos leve. Dê-nos, ó Pai, estratégias, dê-nos, ó Pai, coragem, mas principalmente dê-nos vida, para que ela possa ser o testemunho vivo do Senhor e da vida do Senhor em nós. Eu quero agradecer por esse tempo de reunião de oração. Peço, Senhor Deus, que o Senhor abençoe os corações, em nome de Jesus. Amém. Chamar as crianças para vir à frente. Venha pela lateral, não pelo meio. Nós estamos com o livro, nós já encomendamos mais livros. Aí quem não tem o livro, assim que chegar, pegue com o Walter ou o Leves, tá? Aí a ideia é um livro por família para a gente estar estudando ele às quintas-feiras. Então dá tempo, a gente ainda está no primeiro capítulo, parte dele. Então, assim que chegar o Walter ou o Leves, já vão avisar vocês. Quem não pegou ainda, pode estar pegando. É um presente da igreja, não vai ter custo para você. Aliás, vai ter custo sim, custo de estudar, de ler e de trazer, né, para a gente estudar junto. Quem tem o livro, estou na página 10, nós paramos na página 10. O texto que nós lemos de início, que é Romanos 8, do 26 ao 30. Antes de dar sequência no livro, eu quero ler esse texto bíblico com vocês. Romanos 8, do 26 ao 30. Deixa eu ver se eu consigo fazer as duas coisas aqui. Aí, vamos lá, Romanos
fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Então, bem rapidinho, eu vou dar só um panorama nesse texto para a gente voltar para o livro, alguns pontos bem importantes para a gente entender sobre a vontade de Deus, sobre a nossa vida e sobre a nossa vida de oração. Então, aqui nesse primeiro versículo 26, nós já conversamos e entendemos que é vontade de Deus ter esse relacionamento conosco através da oração. E a oração, a nossa oração, ela passa pelo filtro de Deus e pela transformação de Deus, para que essa oração ela chegue segundo a vontade de Deus, no altar de Deus, que são os gemidos inexprimíveis. E de onde vem a nossa oração e os problemas que tem nela? Problemas que eu falo é a afirmação que diz que nós não sabemos orar como convém. Primeiro vem da nossa fraqueza. Então nós somos fracos. E diante da nossa fraqueza, a gente pede coisas que não vai nos fazer bem. Mas olha que interessante, o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Então ele nos assiste e ele intercede por nós. Ele nos ajuda, assistir é ajudar. Assistir não é sentar e ficar olhando tudo, não. Assistir é dar assistência. Então, além dele nos dar assistência, ele ainda intercede junto ao Pai. Olha que interessante, aquele que sonda o coração de quem? O nosso coração. Então olha, preste bem atenção no que o texto está dizendo. Aquele que sonda o nosso coração conhece a mente de quem? A mente de quem? Não, olha o texto. Poxa, então quer dizer que ele sonda o nosso coração, mas ele leva em consideração a mente de Deus, que o Espírito Santo é o próprio Deus, amém? Então perceberam? Não é a nossa mente, é a mente de Deus, mas é o nosso coração, porque é o nosso coração quem fala as verdades sobre nós. Aquele que sonda o nosso coração vai levar em consideração a mente de Deus, não a nossa. Isso para nós é algo maravilhoso. Porque já pensou se levasse em consideração a nossa mente? A graça de Deus está atuando em nós, porque a Bíblia diz que do coração, do nosso coração procede o quê? Maus desígnios. A Bíblia diz que o nosso coração é o que? Extremamente enganoso e corrupto. Mas o que Deus está levando em consideração? Tudo isso? Não. Ele está levando em consideração a mente do próprio Deus. E qual é a mente? Por que ele usa a figura da mente? Porque ele está usando a figura dos pensamentos, dos planos, dos propósitos. E quais são esses planos e propósitos a nosso respeito? Aquele que sonda os corações e sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus, então a vontade de Deus está na mente do Espírito, é que ele, o Espírito, intercede por quem? Quem são os santos? Nós. Mas nós somos santos porque nós não pecamos? Nós somos santos porque nós somos santificados, justificados, santificados por Deus. Percebe o que Deus está fazendo
para que nós possamos ter esse tempo de oração com Ele. Agora, qual é o propósito dele? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Amém? É bom demais essa parte do texto. Mas se você ama a Deus, você vai viver a segunda parte desse versículo, que diz o que ali? São chamados segundo o propósito de quem? Então não é o meu propósito. É o propósito de Deus. Quem ama a Deus, vive a vida de Deus, obedece à vontade de Deus. Jesus mesmo disse: aquele que me ama, segue os meus mandamentos e os guarda. Então aqui, nós somos esses que vivem ou devem viver segundo os propósitos de Deus. Como saber esses propósitos de Deus? E de onde vir forças para viver esse propósito de Deus? Oração. Oração. Orar. Me buscar. E para isso, olha que interessante, eu vou finalizar essa parte. Olha o que ele fala a nosso respeito. O que está na mente de Deus a nosso respeito. Porquanto as que de antemão conheceu. Então ele já nos conhecia antes mesmo de se manifestar a nós. Então, pensa numa coisa. Quando ele se manifestou a nós, o que aconteceu com a nossa vida? Quando Deus se manifestou a cada um de nós. Essa pergunta é muito individual, é muito particular nossa. Quando Deus se manifestou, você mudou? Você hoje é uma pessoa melhor que você era? E amanhã, você crê que você vai ser melhor que hoje? Porque Ele se faz presente? Mas não é essa pessoa de hoje que Ele escolheu. Ele escolheu aquela pessoa de antemão. Ele nos escolheu de antemão. Ele não nos escolheu porque hoje nós somos melhores, mais bonzinhos, mais obedientes, buscamos fazer mais a vontade dele. Não. Ele já nos escolheu quando nós éramos inimigos dele. Só que assim, aquele que de antemão ele escolheu, ele fez algo na nossa vida. Ele nos predestinou. E para que ele nos predestinou? Aí entra aquela questão: para eu ser salvo. Beleza, para eu ser salvo e ficar salvo, feliz e não fazer mais nada? Não, olha o que o texto diz. Também nos predestinou para serem conforme quem? Quem? Por que ele usa a expressão a imagem? Isso, então ele está restaurando a imagem da criação, mas o que está relacionado à imagem? Aquilo que as pessoas veem. Ele poderia falar que ele está trabalhando no nosso coração, no nosso íntimo, e não é verdade? Mas ele está trabalhando no nosso coração, no nosso íntimo, para que o nosso exterior reflita ele. Por isso que ele usa a imagem. Ele nos predestinou para nós sermos conforme o que? A imagem de quem? Do seu Filho, de Jesus. Então, com quem que você e eu nós devemos nos parecer? Com Jesus. Literalmente, gente. As pessoas têm que nos confundir com Jesus. Como eu falei para vocês no testemunho do missionário, que ao chegar na tribo, ele foi falar de Jesus e os índios falaram assim: olha, ele está aqui. Ele estava aqui agora há pouco. Como Jesus estava aqui agora há pouco? Não, ele está agora. Mas cadê ele? Não, ele está ali embaixo. Desce que ele tem uma casinha. Não é Jesus que tem uma casinha ali. Para os índios, esse que o missionário descreveu como Jesus, eles conheceram pessoalmente. Aí eu pergunto: as pessoas que nos conhecem, elas podem dizer eu conheço Jesus através da nossa vida? Se não podem, saiba que eles podem. É só Jesus tomar conta da nossa vida. Como que isso vai acontecer?
joelho no chão, clamando a misericórdia e a graça de Deus sobre nós. E olha quanta barreira ele derrubou. O próprio Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E ele diz, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aí tem um desafio, gente. E o desafio para nós é difícil entender. Ao mesmo tempo que as pessoas têm que nos confundir com Jesus, elas sabem quem nós somos. Porque ao mesmo tempo que nós temos que ser conforme a imagem do Filho de Jesus, Jesus é o primogênito entre muitos irmãos. Pensa no irmão gêmeo. Às vezes a gente confunde um com o outro, mas eles não são a mesma pessoa. É assim com a gente. Nós parecemos com Jesus, mas nós temos a nossa identidade como filhos. Nós não perdemos a nossa identidade. E aí, ele diz o quê? Aos que predestinou a serem a imagem de Jesus, ele também chamou. Então não é só para aparecer Jesus e ficar lá de bobeira aparecendo Jesus. Vem aqui que tem uma coisa para você. Chamou. E aos que chamou, justificou. E esse justificar é realmente nenhuma condenação lá aos que estão em Cristo Jesus. Agora, essa última linha, gente, se isso não nos animar a orar, eu não sei o que nos anima. Olha o tempo do verbo que ele usou. Nós estamos glorificados? Sim ou não? Não. Nós não estamos glorificados. Estar glorificado é quando Jesus voltar. O nosso corpo vai ser transformado, como o corpo de Cristo foi, com a glória que o corpo de Cristo tem agora, hoje. Isso dentro do nosso tempo. Mas no tempo de Deus já é fato. Por isso que lá no tempo está dizendo, a esses também glorificou, como um fato presente. Embora isso ainda não aconteceu. Porque se nós dissermos que Ele nos glorificou agora, e o pecado? Ou nós deixamos de ser pecadores, ou Deus é mentiroso. Percebe por que não pode ser que nós estamos glorificados agora? Não no nosso tempo, mas no tempo de Deus já é um fato. Ou seja, se isso não nos animar, gente, se isso não trouxer ao nosso coração a certeza da nossa salvação, a certeza de que nós somos de Deus, a certeza de que Ele é o nosso Pai, porque se nós não temos certeza da nossa salvação, Ele deixa de ser o nosso Deus, Ele deixa de ser o nosso Pai, porque Ele é só Pai de quem Ele salvou, de quem Ele se tornou Pai e que se tornou Filho. Qual é a única maneira de se tornar filho? Salvo por quem? Por Jesus. A todos quantos receberam, Jesus no caso, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então nós temos que ter certeza da salvação. Nós temos que ter certeza de que Deus é o nosso Pai. Então, gente, nós temos um canal aberto para orar, para falar com Ele, para buscar. Tudo isso, gente, é a base da oração que nós fazemos a Deus. Então, diante disso, diante desse propósito, no livro, nós paramos na página 10. No meio da página 10 tem uma seguinte pergunta, o seguinte parágrafo começa. Repito a pergunta, por que há essa diferença entre a igreja primitiva e a igreja de Jesus hoje? E a gente conversou no final da semana passada sobre isso. É porque naquela época a igreja fazia o quê? Atos 2:42, o livro tem aí, mas tem o texto bíblico também. Vou projetar aqui o texto bíblico.
Vamos ver? Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, o que diz? O que o autor está falando? Que a igreja lá de Atos perseverava na oração. Porque é interessante, o próprio pastor Hernandes ele fala que o nosso problema não é começar a orar, o nosso problema é continuar orando. A gente começa a orar, e o duro é que ele dá uns exemplos que é verdade, parece que ele conhece. Você pega e fala assim: eu vou orar pelo Rubinho, aí eu oro pelo Rubinho hoje, oro pelo Rubinho amanhã, daqui uma semana, aí o dia que eu vejo o Rubinho eu falo assim: vou orar pelo Rubinho. Daqui a pouco a gente nem ora mais pelo Rubinho, né? A gente não tem problema de começar lá. A pessoa fala: ora por mim, não ora. Mas se continuar orando por essa pessoa, até quando nós devemos orar? Até quando a gente pede alguma coisa para alguém, gente? Agora, por que a gente não faz isso com Deus? Tinha aquele comercial antigo, né, da Calói, o molequinho punha papelzinho na casa inteira. A mãe abria o negócio do espelho e estava lá: minha Calói. Aonde ela ia, não esqueça minha Calói, não esqueça minha Calói, não esqueça minha Calói. Por que a gente não faz isso? A própria Bíblia conta sobre o juiz iníquo. E essa história não é para contar sobre o juiz iníquo, é para falar assim: vocês têm que orar desse jeito, gente. Vocês têm que ser, importunar a Deus. Vocês têm que ficar lá na porta de Deus, na porta de Deus. Por que às vezes a gente ora e a gente para de orar? A gente mais reclama do que ora. Se a gente invertesse, não seria bom? Porque assim, a gente ora umas 2, 3 vezes. Agora, quantas vezes a gente reclama pelo mesmo assunto? Se a gente tirasse as 2 letrinhas que atrapalham a nossa vida, o R e o E, se a gente deixasse de reclamar para clamar, a nossa vida seria melhor. E o pior é que o re, ele aponta para quê? Para voltar para trás. Ao invés de eu clamar, eu reclamo. E se reclamar mudasse a situação, nós estávamos feitos. Mas se a gente reclama bastante, é porque a situação não mudou. E por que a gente não desperta e fala assim: pô, não deu certo dessa vez, vamos mudar a estratégia, vamos clamar. Tem um livro na Bíblia chamado Lamentações. Então, lamentar a gente pode, mas não tem um livro na Bíblia escrito reclamações. Não tem. Não tem. Para lamentar que uma coisa, reclamar não consegue. Não. Mas se você estiver reclamando, você não sei que eu estou lamentando. Leia o livro de Lamentações de Jeremias, vocês vão perceber a diferença da nossa reclamação para a lamentação. E só tem um livro de Lamentações, quer dizer que ela acabou, deu certo, né? A gente precisa orar mais, gente. A gente precisa orar mais. Deus está com sede de ouvir a nossa voz, de ouvir o nosso coração. Então a igreja, ela se dedicava à oração. E de novo, perseverança é porque precisa ter insistência, porque não é natural. Não é natural. Por exemplo, não é natural perseverar na doutrina, andar na doutrina. A gente quer do nosso jeito, mas perseverar na doutrina dos apóstolos é andar do jeito de Deus. É andar do jeito de Deus. Sabe aquela planta que você tem que pôr um pau e amarrar ela para que ela possa crescer?
Isso é contra o natural daquela planta. O natural daquela planta é ela, mas a gente quer que ela fique em pé, então a gente amarra para ela poder firmar. É assim com a nossa vida, a gente tem que andar com a palavra para firmar a nossa maneira de viver. Então não é natural perseverar, não é natural andar na doutrina, então tem que perseverar. Não é natural ter comunhão, gente. E aqui comunhão é uma comum unidade. Comum unidade é nos tempos bons e nos tempos ruins. É com cabelo penteado e com cabelo despenteado. O que eu quero dizer com isso? É bom a gente se encontrar aqui, não é bom? A gente se encontra, fala oi, fala tchau. Agora andar junto é difícil. Andar junto é difícil. Você conhece seu irmão ou sua irmã mal-humorado? Então você não anda junto com ela, porque senão você conhece ele. Você conhece feliz? Você conhece triste? Você conhece angustiado? Você conhece ansioso? Porque todos esses sentimentos nós temos. Uns têm ele mais acentuado, menos acentuado. Mas quem aqui não é ansioso? Num grau menor, num grau maior. Quem aqui nunca ficou triste? Quem aqui nunca ficou bravo? Quem nunca ficou revoltado? Gente, o povo foi revoltado com Deus. Olha os salmos. Senhor, por que o Senhor deixou? Oh, mas ele está questionando Deus? Tá. Isso é oração, gente. Se vocês olharem os salmos são orações. E se você pegar alguns salmos que são assim, um momento de irritação do salmista, você vai ver que o momento de irritação do salmista é no início, até mais ou menos o meio do salmo. A hora que Deus fala com ele, acaba tudo. O salmo termina com ele calmo, quieto. Mas Deus deixa pôr para fora, porque a gente precisa pôr para fora. Deus deixa. Você já soltou os cachorros? Depois, na hora que você acalmou, você parou para pensar e falou assim: gente, que vergonha. A vontade de voltar no tempo e apagar tudo, porque você falou tanta coisa que você falou assim: não acredito que eu falei isso. Na hora da raiva. E Deus deixa, gente. Ele é o nosso Pai. Ele é o nosso Pai. E Ele nos dá uma oportunidade, gente, quando a Bíblia fala: entra no teu quarto, no seu lugar secreto, e seu Pai que te vê em secreto. Não é porque Deus quer um lugar escondidinho, reservado. É porque nós precisamos, muitas vezes na nossa vida, ter um momento particular com Ele. Nós temos um momento em público, mas nós precisamos ter um momento particular. Aí Ele fala assim: tá bom, vamos ter um momento particular. Só eu e você de portas fechadas. Ele nos conhece, Ele faz tudo isso por nós, por amor a nós. Ele se submete a ficar num quartinho de porta fechada para nos ouvir, por amor a nós. E esse povo orava, e as coisas estavam acontecendo à volta deles. Aí, voltando para o livro traz uma figura aqui que mexe bastante comigo, e deveria mexer com vocês também. O livro diz assim, que a liderança orava e a igreja orava. Não era só a igreja, a liderança também. Então ele fala assim, ó: nos dedicaremos à oração. Lembra? Quando eles vão e separam os diáconos, o que eles falam? Ó, gente, não dá para a gente ficar servindo as mesas, não que isso é indigno, mas é que nós precisamos nos consagrar ao quê? A oração e o ensino da palavra. Então a liderança orava, a liderança estudava a palavra e ensinava a palavra. Então a liderança orava, a igreja orava, a igreja aprendia a palavra e a igreja praticava a palavra. Então começa com quem? Começa com a liderança.
Mas continua com quem? Com a igreja. Não é só a igreja, não é só a liderança, somos nós juntos. Aí, página 11, ele vai falar assim: tal igreja e tal ministério podem alcançar qualquer coisa que seja necessária. Continuarão derrotando toda oposição, superando todos os obstáculos e conquistando todos os inimigos, tanto hoje quanto nos dias dos apóstolos. Porque lembra que ele fala sobre as perseguições em Atos, ele fala sobre as lutas, dificuldades, as possessões, as curas, as pregações, as viagens, tudo igual hoje. Aliás, a gente chegou à conclusão semana passada que era até mais intenso que hoje. Mas ele está falando que a oração nos dá poder para viver isso, tanto quanto deu poder a eles para viver isso. Lembra de onde vem esse poder? De onde vem esse poder? Do Espírito Santo. E onde está o Espírito Santo hoje? Em nós. Quando a gente fala que o Espírito Santo está nessa igreja, o que isso significa? Um pedacinho dele em cada um? Então é exatamente isso. Não é o Espírito Santo, grandão, dividido entre as pessoas dessa igreja, não. É ele por inteiro em cada um de nós, gente. Esse é o poder de Deus sobre a nossa vida. Mas não. Você viu essa passagem que fala no capítulo 10, página 10, quer dizer, foi batizado pelo Espírito Santo, é isso? Então, você falou? No 10, No início, que fala que. Final do primeiro. Mas aqueles. batizadas pelo Espírito. Aqueles dias da vida do livramento o tempo todo, as pessoas eram adicionadas todos os dias, batizadas pelo Espírito Santo, continuavam a dar fruto. Isso. É aquele texto de Atos que o Espírito Santo vinha sobre as pessoas, elas se convertiam, eram batizadas e passavam a viver como igreja. Esse tornar-se igreja. Isso quer dizer o batismo do Espírito Santo. É o batismo do Espírito Santo. Porque assim, o batismo na água é o batismo visível daquilo que aconteceu de forma invisível dentro de mim. Então não é que o batismo da água é primeiro e depois do Espírito Santo. O batismo, na verdade, é quando o Espírito Santo toca o meu coração, eu tenho uma vida que dá testemunho disso. É exatamente isso. É esse poder. Que poder é esse? Olha só que interessante, gente, falando aqui rapidinho. Naquele tempo, eles tinham um poder que orava, curava, expulsava demônio e fazia grandes sinais. Não é que hoje não tenha. Por que hoje não é tão evidente, não acontece tantas vezes assim? Porque, na verdade, o principal, aquilo lá era para abrir a porta da pregação. Hoje a porta da pregação já está aberta. Gente, quando a gente ora e fala para Deus assim, abre, Senhor, as portas de Cruzilha para a pregação, na verdade a gente está orando de uma forma simbólica, porque Deus já disse que Cruzilha é um campo branco, pronto para quê? Para colheita. E por que ainda não foi colhido? Não é porque a plantação não está pronta, é que falta trabalhadores. Então as portas já estão abertas. Então esses sinais hoje não acontecem de uma maneira como acontecia, porque as portas estão abertas. Alguns sinais acontecem principalmente para impactar o nosso próprio coração, muito mais que o coração da outra pessoa. Muito mais. Quando você ora para uma pessoa e ela é curada, ela foi curada. Mas o que acontece com você que participou desse processo diretamente? Você foi um instrumento de Deus. Sua vida não é edificada de uma maneira tal. É muito mais para nos encorajarmos a
Luiz Paulo. Ele chegou na porta, ele encontrou, ele falou desse jeito, Deus, o dia está aqui hoje. Como o senhor me passa uma paz, eu não poderia me dar essa paz, não vou essa paz para mim, não? Eu não posso te dar paz, eu não posso te dar paz, eu sou Jesus. Aí a conversa, então, rapaz, no estado que ele estava, eu me alegrei, não por mérito meu, mas por mérito do Senhor. Ele mesmo assim, com efeito do alto, ele viu no meu semblante essa paz. Ele me chamou várias vezes para me dar essa paz. Ele falou assim, mas o senhor tem que só pode me dar, ué. Eu falei, eu não posso. É igual Pedro e João. Eu não tenho nem ouro nem prata, mas eu tenho de todo. Jesus Cristo. Aliás, falando nisso, a gente tem orado para que Deus traga as pessoas aqui para dentro. E domingo ele trouxe bastante visitante, né? E trouxe o Luiz Paulo. E a gente precisa pedir a Deus para a gente saber receber as pessoas. A gente acolher. Por exemplo, os visitantes. Eu creio que a maioria que está aqui estava domingo. Vocês conseguiram falar com os visitantes, no sentido não só de cumprimentar, mas falar com eles? Porque uma coisa é chegar e fazer assim: oi, tudo bom? Bem, Deus abençoe, que bom que você veio aqui. Isso é cumprimentar. O que eu estou falando é falar: oi, como é que você chama? E onde você mora? Isso é conversar. Então, assim, a gente precisa ser intencional. Todo mundo tem que ter a mesma ideia. Eu não posso deixar esse visitante embora sem conversar com ele, não é só cumprimentar. Segundo, o Luiz Paulo, ele estava bêbado, mas ele é uma pessoa. Como lidar com uma pessoa que está bêbada? E eu falei invertido de propósito. Ele não é um bêbado, ele é uma pessoa que está bêbada. Então ele é uma pessoa primeiro, então é importante. E bêbado é um estado momentâneo. Pessoa ele sempre é. Como é que a gente age com ele? Como é que a gente lida com ele? Não é deixar ele à vontade, ele está bêbado. Ele vai bagunçar o coelho se deixar ele à vontade. Então o que eu tenho que fazer? Por exemplo, quando as pessoas deram um abraço nele, não precisa levantar a mão. Percebeu? Por que um merece abraço e o outro não? São coisas para a gente pensar. Porque Deus falou assim: quer gente dentro da igreja? Toma. São meus. Cuida deles. E aí, nós estamos prontos? Se nós não estamos, Deus está pronto a nos deixar prontos. É só abrir o coração. E teve outros acontecimentos dentro da igreja que a gente também precisa aprender a lidar. Mas esses dois está fácil lidar. Então, assim, é chegar, pegar ele e falar assim: senta aqui do meu lado, meu filho. E agarrar nele aqui, segurar, abraçar nele e segurar ele ali. Né? Para ele ficar quietinho. É conversar, é orar por ele. Deus pode libertar aquela vida. Luiz Paulo é o terceiro dele que tem na igreja que eu me lembro. E é a terceira vez que ele vem aqui. E é a terceira vez que ele vem aqui. Nem não é o pessoal do Paulo lá, não? É? Nem não é o pessoal do Paulo. É, ele visita eles. Então, ó, a página 11 vai mexer numa coisa que a gente precisa realmente refletir, que é a cultura. Porque a cultura influencia a nossa atitude. E aí a gente precisa prestar atenção, porque se a cultura estiver influenciando de uma maneira negativa, os papéis estão ao contrário, porque nós precisamos influenciar a cultura. O cristianismo precisa influenciar a cultura e não a cultura influenciar o cristianismo. E ele aborda um assunto aqui, que eu quero conversar sobre ele e encerrar nele, né, no dia de hoje, que ele fala assim: ó,
Página 11, o segundo capítulo, o segundo parágrafo. Não há área em que a igreja. Acharam aí? Não há área em que a igreja. Página 11, o segundo parágrafo. Não há área em que a igreja e o ministério de hoje, ou para ser mais claro, em que você e eu nos afastamos mais notável e lamentável do precedente apostólico do que na questão da oração. Ele está dizendo, a oração é uma evidência muito grande de que nós estamos longe do tempo dos apóstolos, ou da doutrina dos apóstolos. Por que ele fala isso? Não vivemos em uma era de oração. Os nossos tempos, a nossa cultura, os nossos dias de hoje não contribuem para uma prática de oração. Por quê? Uma parcela muito considerável dos membros da nossa igreja, das nossas igrejas evangélicas hoje, não acredita, nem mesmo teoricamente, no poder da oração. Eles não creem que algo poderia deixar de acontecer se não orar. Olha onde ele está nos levando a pensar. Quer dizer que a minha oração faz falta. A minha oração interfere negativamente no agir de Deus sobre a vida das pessoas. E aí ele continua e diz assim: acreditam na oração como uma influência reflexiva benéfica, ou seja, veem a oração como um benefício para quem ora, uma espécie de elevação espiritual. E ele põe elevação espiritual entre aspas. O que ele quer dizer com isso? Vocês estão percebendo que existe uma cultura na espiritualidade, nas crenças populares, de uma elevação espiritual que vem do espiritismo, do kardecicismo, vem de outras linhas, do gnosticismo, por exemplo, dessa elevação espiritual. Então assim, orar me leva mais perto de Deus. Mas eu não acredito que a minha oração pode salvar uma pessoa, pode curar uma pessoa. Eu não acredito que eu orar faça diferença para a sociedade, orar pela nossa cidade, orar pelo nosso estado, país e assim por diante. A gente às vezes deixa de acreditar nisso. A gente acredita muito mais que a oração é benéfica para a gente do que para os outros. É isso que ele está falando. E aí ele diz aqui mais: no entanto, quando a oração provocar algo que não aconteceria se não orassem, não acreditam nisso. Muitos dizem isso abertamente, e até alguns dos nossos atuais ministros afirmam isso, pastores que afirmam isso. A pessoa ela tem muito mais nas coincidências do que na ação de Deus em reação à nossa oração. Vocês lembram de um rei que a oração dele interferiu no tempo da morte dele? Quem é esse rei? Deus acrescentou quanto tempo mais? Tudo por quê? Porque ele virou para a parede e chorou. E falou com Deus. Aí algumas pessoas falam assim: ele devia ter morrido já, porque se você pegar o que ele viveu nos 15 anos, queimou o filme dele dos anos anteriores, porque ele só fez besteira nesses 15 anos. Mas isso é culpa de Deus, que deu 15 anos para ele? Ou é ele que não soube viver os 15 anos? Então Deus não vai mais atender a oração porque ninguém merece. Não merece. Pastor, Sim. eu tenho uma dúvida na minha cabeça. Assim, eu particularmente não encontrei um bom de equilíbrio. Ele fala assim, entregue e confie. Sim. E aí a coisa que tem que a gente tem que ficar batendo a porta insistentemente. Então, claro que quando você fala, bom Deus, eu pedi isso, não, eu já pedi, agora eu só tenho que confiar. Mas aí tem aquela porta que tem que orar insistente, não sabe o que é perdido nenhuma. Eu vou te ajudar então. É que você está olhando um olhar assim. Vamos olhar mais de frente a essa situação. Entrega e crê. Você consegue fazer isso? Não. Mas se você bater, não te dá um ânimo maior? Tá. É por isso que ele permite isso.
Ele poderia virar para a gente e falar assim: Natália, eu já não falei que você crê? Você já me entregou para mim? Então o que você está fazendo aqui? Não podia fazer isso? E mandar você embora e falar assim: para de ficar me importunando. Mas importunar faz bem para o seu querer. Por isso que ele deixa. Então ele fala assim: me busque de todo o coração, porque ele sabe que a gente precisa disso. Bate na minha porta um monte, porque ele sabe que isso vai fazer bem para a gente. Se você deu sua fé, já vez só que eu já estudei coisas. Exatamente. Mas você está aqui de novo, já entendi onde sou. Eu já pedi um trem. Mas ele deixa, porque isso faz bem para nós, para o nosso coração. Pastor, isso não pode acontecer também da pessoa tentar resolver problemas. Quando a gente ora, às vezes vai errado, tipo, eu oro, estou insistindo para Deus, mas eu quero que seja feito por meu jeito. Sim, é por isso que o 26, Romanos 8:26, o mesmo Espírito intercede por nós. Eu acho que é isso que eu vou, porque às vezes se eu começo a orar para Deus me dar uma coisa, eu insisto, mas eu quero que Ele me dê aquilo. E às vezes eu não consigo pedir, ficar pedindo, mas não, sei lá, não aceitar o que Ele quer para mim. Não aceitar o que Ele quer. passar. Mas muitas vezes Ele permite que nós venhamos a entender. Por exemplo, a gente pega alguns acidentes aéreos, que o povo lá no momento do embarque brigou, reclamou, xingou, né? E coitado dos atendentes, que devem ter ouvido tanta besteira. E a hora que eles viram o noticiário, o que eles fizeram? Foram lá pedir perdão para os atendentes. Foi nada. Mas eles sentiam um alívio muito grande. Mas eu atrasei, sabe aquele trânsito terrível? Mas na hora que ele não estava dentro da aeronave, então às vezes, Marcinho, ele vai permitir que a gente veja e agradeça que não foi do nosso jeito, foi do dele. Mas às vezes não, gente. Agora pensa se a gente não está, se isso que a gente não está conversando não parece que está descrevendo os nossos filhos. Quantas vezes os nossos filhos brigam com a gente que a gente não fez do jeito deles? E quantas vezes eles agradecem porque a gente não fez do jeito deles? Parece que a gente está falando deles, mas nós estamos falando de nós. Então aqui, ele está falando, último parágrafo, e quando aquela parte dos membros da igreja que acredita teoricamente na oração, e graças a Deus, acredito que essa ainda seja a maior parte da nossa igreja evangélica, mesmo eles não usam esse instrumento poderoso que Deus pôs em nossas mãos, como seria naturalmente de se esperar. O que ele está falando? Mesmo aqueles que falam assim: talvez, vamos ver, parece que sim, ainda assim não usam. Ainda assim não usam. A oração parece algo que a gente deixa empoeirando num canto da casa. Quantas vezes a oração é o nosso primeiro recurso? Ou a gente tenta fazer do nosso jeito primeiro? Quantas vezes a gente pergunta para Deus primeiro antes de fazer? E como que a gente pergunta para Deus? Orando. Como é que a gente fala com Deus? Orando. Quantas vezes a gente recorre a Deus para consertar o que a gente fez porque não perguntou para Ele primeiro? Percebe? Agora, quantas vezes o que a gente faz é errado para que a gente possa orar? E quantas vezes o não dar errado foi benéfico para nós? Porque se a gente só busca Deus quando dá errado, quantas vezes dá errado? Dá poucas vezes, na maioria dá certo. O quanto isso é benéfico para nós? Porque se deu certo, a gente não buscou a Deus. Se é só dessa maneira que a gente busca a Deus. Não sei se vocês entenderam o que eu quero dizer. Aquela mulher, aquela senhora falando para o filho dela no filme Deus não está morto. No final do filme. Muitas vezes o diabo nos deixa ficar bem confortáveis, como dentro de uma gaiola com a porta aberta. E a gente fica infeliz da vida achando que tem liberdade até que a porta feche.
Às vezes as coisas dão certo e a gente acha que está tudo bem, mas as coisas dando certo estão nos levando para longe de Deus, ao invés de estar mostrando que Deus está confirmando as obras das nossas mãos. Então, para encerrar aqui, eu vou ler o primeiro parágrafo da página 12 e a gente encerra. Como eu disse, não vivemos em uma era de oração, vivemos em uma época de agitação, de esforço e determinação humana. Qual que é o discurso nos dias de hoje? É a determinação, é você pode, você consegue. Quem está ganhando mais dinheiro hoje? São os coaches. E o que eles estão fazendo? Eles estão massageando o nosso ego. Não é isso? Massageando o ego. Então nós vivemos nessa época de agitação, é tudo muito assim. Gente, eu lembro quando eu fiz faculdade, e já na faculdade o pessoal tratava a questão da eficiência da computação. Então naquela época, falando sobre tecnologia, e a internet tinha acabado de vir para o Brasil, assim, né? Já existia nos Estados Unidos, mas tinha acabado de vir para o Brasil, aquela coisa toda. E aí o pessoal falando assim, a tecnologia vai nos ajudar a ter mais tempo para nós. Esse era o discurso. Aí um professor da faculdade veio e falou assim, vai nada. Aí o povo falou assim, vai professor, isso aqui. Ele falou assim, vou te dar um exemplo simples. Como que as mulheres lavavam roupa antigamente? Primeiro, elas pegavam tudo, punham numa bacia, punham a bacia na cabeça e andavam longas distâncias até a beira do rio e ficava lá na beira do rio esfregando. Aí veio o tanque, que agora eu não preciso ir no rio, eu esfrego em casa. Aí veio a máquina de lavar, veio o tanquinho primeiro, né? Depois veio a máquina de lavar. E ele falou assim, e o que isso aliviou as mulheres? O que isso aliviou o tempo das mulheres? Nada. A gente tende a sobrecarregar o nosso tempo em tudo. Hoje, gente, tem aquela, como é o nome daquela bolinha que a mulher lá é? Alexa. Se você tiver os equipamentos certos, ela faz tudo para você. Acende a luz, desliga a Tá luz. deixando o preguiçoso e tá louco. Faz assim, ó, compra. luz. Não faz compra. Agora eu pergunto para vocês: quanto tempo livre a gente tem com a Alexa? Então vamos comprar uma Alexa para cada crente, que aí todo mundo vai ter tempo de vir para a igreja. Não vai. Não vai. De mineiro é a Lourdes, né? A Lourdes. Então, gente, o que ele está falando aqui nesse parágrafo, a gente vai levar para casa para pensar um pouquinho sobre quanto que a cultura está nos influenciando. Porque quando a gente pensa que nós conseguimos, que nós fazemos, que nós podemos, que nós somos, a gente deixa de buscar Deus. Então ele diz aqui, é uma era de organização humana, maquinaria humana, impulso humano, planejamento humano, realização humana. O que nas coisas de Deus não significa nenhuma realização verdadeira. Penso que seria perfeitamente seguro dizer que a Igreja de Cristo nunca foi, em toda a sua história, tão completa, tão hábil e tão perfeitamente organizada como hoje. Vocês entenderam o que ele quer dizer? Hoje a gente tem uma estrutura como igreja que era para a gente ser bem mais eficiente. E nós somos? Nós pregamos pouco, nós oramos pouco, nós visitamos pouco, nós temos pouca comunhão, porque nós estamos sempre muito ocupados com as nossas próprias coisas. Muitas vezes nem roupagem de missão a gente tem, né? Você quer olhar para a nossa igreja aqui, agora, hoje? Hoje a gente tem um espaço maior. Hoje a gente tem uma van. Então daria para a gente fazer evangelismo, daria para a gente encher a casa dos irmãos na cerveja de oração, não é isso? Daria para a gente nos bairros buscar quem não pode vir na igreja porque está longe, trazer de van, depois levar. Hoje, a maioria dos irmãos tem carro, a maioria dos irmãos tem carro. E o quanto isso facilitou para nós?
quanto isso facilitou para nós. Hoje a gente tem muita coisa. Se vocês olharem alguns irmãos nossos na África e em alguns outros lugares, eles sentam num pedaço de pau dessa espessura, deve doer, eles têm assim cultos muito maiores que o nosso. E ganha muito mais alma do que aqui, né? A igreja cresce no sofrimento, na perseguição. Por isso que antigamente crescia mais. Chão de terra batido, aquelas palhoças em cima que devem vazar água na hora da chuva, lateral aberta, e os nossos irmãozinhos estão lá. O pastor Ronaldo Vitória disse que ele foi começar um trabalho missionário lá entre os cocombas, e a árvore tem dono lá. E ele foi pedir para o dono usar, se ele podia fazer um culto embaixo da árvore do homem. Ele falou assim: pode usar metade da árvore, metade da sombra, a outra metade eu vou usar. Pensa bem, gente. Ele usou metade da árvore, da sombra lá. E a gente tem aqui, vai ficar muito. Olha a quantidade de cadeira vazia. Às vezes a gente vem com o carro com espaço, mas a gente não oferece carona, não liga para o nosso irmãozinho e fala: estou passando ali, vou te pegar. Às vezes a gente fala assim: se você quiser, você pede. E alguém pede. É difícil os outros pedir. Então vamos encerrar com esse pensamento, porque o propósito de Deus para a nossa vida é ter uma vida igual a de Cristo. Cristo disse que ele não tinha nem onde reclinar a cabeça. E aquele que veio sem ter onde reclinar a cabeça, que nasceu numa manjedoura, que não tinha nada nas mãos, marcou a história de toda a humanidade. E o que Cristo fazia mais? O que marcava o ministério dele? Oi? Ele orava muito. Oração. Às vezes a gente olha para as curas, para os milagres, mas a gente viu olhar é porque o próprio Deus tinha tempo para orar. Gente, olha a agenda de Jesus. Quando não dava tempo para orar no dia, ele orava para uma casa. E depois ele já saía para trabalhar. Se ele, com aquela agenda dele, conseguia, eu acho que com a ajuda dele, ele ajuda a gente a organizar a nossa para conseguir. Amém? Vamos orar? Sim. Eu queria que orasse com uma amiga minha, ela teve bebezinho de 28 semanas só. Como é que ela chama? Ele nasceu com 1.300. Está internado. Vamos orar pela Isabela, então, pelo bebê. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos pela Tua palavra, o poder da Tua palavra, a ação do Teu Santo Espírito e a confrontação do Senhor diante da nossa maneira de viver, de ser, de agir. Nós queremos, Senhor, é viver os Teus propósitos. Nós queremos ser mais eficientes na oração, mais atuantes na oração. Queremos orar mais, queremos Te buscar mais, queremos orar da maneira certa. Então nós queremos conhecer mais a Tua palavra, mais o Senhor. E nós reconhecemos que isso só será possível se o Senhor agir na nossa vida, se o Teu Santo Espírito tocar no nosso coração e transformar a nossa maneira de ser, como nós lemos na Tua palavra, que o Teu propósito é que sejamos conforme a imagem de Jesus Cristo. E nós queremos muito isso para a nossa vida, nós queremos experimentar, nós queremos viver isso, ó Deus, os Teus propósitos. Nos ajude, nos abençoe com esse milagre na nossa vida, com essa bênção que vai conosco para dentro da nossa casa, para dentro do nosso trabalho, da nossa vizinhança, da nossa escola. Que o Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, venha agir em nós e através de nós. E nós queremos colocar a vida da Isabela no Teu altar, ó Deus, conforme a Natália colocou, o seu bebezinho nasceu prematuro, mas nós cremos no Senhor e no Teu poder, ó Pai. Os homens, a ação dos homens está sendo feita, aquilo que nós podemos fazer está sendo feito, mas nós rogamos ao Senhor que o Senhor venha intervir nessa situação e agir sobre ela com o Teu poder, Pai. Que o Senhor venha, Pai, abençoá-la para que todas as coisas cooperem para o bem desse bebê, Senhor, para que ele possa se desenvolver, para que ele possa ter saúde, para que ele possa crescer e se tornar uma pessoa, ó Deus, que se parece com Cristo Jesus, que conhece Cristo Jesus e que é amada por Cristo Jesus. Que o Senhor abençoe
mesa dela, o Senhor abençoe toda a família, traga paz, traga ânimo, coragem, que o Senhor enxugue dos olhos as lágrimas dos dias das lágrimas e traga alegria no coração, ó Deus, para que ela possa ver a ação e o mover do Senhor a seu favor. Que o Senhor coloque palavras, ó Deus, de bênção nos lábios da Natália e de todas as pessoas que acertam, palavras de encorajamento, palavras com sabedoria, palavras, ó Deus, cheias do poder do Senhor. E que o Senhor, em nome de Jesus, possa fazer dessa situação um testemunho vivo que glorifica o teu nome, que edifica a vida de muitas e muitas famílias. Que o Senhor, em nome de Jesus, receba a nossa gratidão, nos leve em paz aos nossos lares, Senhor. Nos abençoe, dando uma noite de sono gostosa, agradável. Que o Senhor, ó Deus, renove as nossas forças e, se for da tua vontade, que possamos acordar e viver não só o que planejamos, mas viver tudo aquilo que o Senhor planejou para nós. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos livre do mal e receba toda a nossa gratidão diante do Senhor. E que a bênção do Senhor, ó Deus, nos acompanhe e também esteja com aqueles irmãos e irmãs que não puderam estar aqui essa noite. Que o Senhor nos abençoe, ó Pai. Abençoe a casa do Rubim e da Miriam, que amanhã nós estaremos juntos. Que o Senhor possa nos dar a oportunidade de estarmos celebrando o aniversário da tua serva. Que a tua bênção esteja sobre eles e nós. É a nossa oração no nome de Jesus. Vamos receber a bênção. E agora, igreja, em paz, debaixo da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, repleta do amor do nosso Deus eterno Pai, no poder e na unção do Espírito Santo de Deus, que em nós habita e nos conduz, fazer a vontade do Pai hoje e sempre, aqui e até os confins da terra. Amém. E amém. Deus abençoe, vamos em paz. Cumprimente essa pessoa lindíssima. E quem não pegou